pessoal, hoje nós vamos falar sobre a manobra de desengasgar uma criança. Saber desengasgar uma criança é extremamente importante porque são situações que ocorrem de repente, emergencial. E você saber como se comportar, saber fazer a manobra correta nesse momento é fundamental para salvar a vida do seu filho, para salvar a vida de algum convidado de uma festa, né? Alguém que possa estar passando por um momento de engasgo. O engasgo ele pode ocorrer com criança pequena, com bebezinho, pode ocorrer com crianças maiores, pode ocorrer até mesmo com adulto. E essa manobra que eu vou ensinar hoje para vocês, ela vai ser determinante para salvar a vida dessa pessoa nesse momento. Eu acho que não existe uma situação mais desesperadora para um pai, para uma mãe, estar com uma criança engasgada em casa e não saber o que fazer, porque a atitude tem que ser rápida, né? Muito rapidamente essa pessoa engasgada acaba perdendo a consciência, geralmente demora uns 5 minutos de engasgo para a pessoa desmaiar, quando é completamente obstruída a via aérea, e você saber como se comportar numa situação dessa é crucial para o sucesso dessa manobra. Algumas coisas que a gente não deve fazer quando uma pessoa está engasgada é oferecer líquido, água geralmente que a gente dá para ajudar a descer mais rápido, tá? Porque daí eu vou estar empurrando mais, levando mais corpo estranho para a via aérea dessa pessoa. Eu não devo de enfiar a mão na boca dessa criança para tentar arrancar o que tem lá dentro, porque eu corro o risco de empurrar mais para dentro ainda algum objeto, algum corpo estranho, algum brinquedinho. Então é fazer essa manobra, a hora que isso vir para a boca, que estiver quase eliminando, aí tudo bem você pegar e tirar, mas nunca enfiar lá na garganta o dedo para tentar retirar esse corpo estranho. Não jogar para cima, não assoprar, não chacoalhar, tá? Porque isso pode fazer com que a criança assuste e daí aspire mais ainda, vá mais profundo ainda o corpo estranho, a água, o líquido, e daí acaba ficando mais difícil da criança desengasgar. O jeito mais certo é fazendo as manobras que eu estou ensinando nesse vídeo. Quando eu faço essa manobra ou quando é um engasgo leve, né? Engasgo leve são engasgos que são muito comuns, principalmente em bebezinho recém-nascido. O engasgo leve ele ocorre quando o nenê está mamando e sai muito leite, às vezes quando desce o leite da mãe, né? Acaba saindo muito leite, o nenê está mamando, engasga, né? Ou às vezes engasga com a própria saliva, engasga tomando água, tomando um suco. Mas no engasgo leve, a gente não tem cianose, não tem a boquinha roxa, a gente não tem perda da voz, a gente não tem falta do choro, né? A criança dá uma tossida ali, tosse umas 2, 3 vezes e já volta a respiração dela no normal. Continua corada, continua consciente e tudo. O que eu faço em uma situação dessa? O bebezinho tá mamando no peito e daí ele engasga, começa a tossir. Eu tiro o bebê do peito, sento ele no meu colo, espero ele voltar a respirar normal e depois eu volto ele no peito para voltar a mamar. Ou tiro a mamadeira, ou tiro o copo que ele está tomando, sento ele, espero ele voltar e volto a mamar novamente. Não precisa fazer nada de extraordinário para que em um engasgo leve a criança desengasgue. Quando que eu considero um engasgo grave, né? O que é o engasgo? O engasgo é quando vai algum elemento para a via aérea, quer que é a parte da respiração, que não seja ar, tá? Na nossa via aérea, a única coisa que passa é ar, que é o caminho que o ar percorre para chegar até o pulmão. Quando na via aérea entra água, leite, alimento ou algum brinquedinho, alguma pecinha, algum corpo estranho que a gente fala, ela leva a uma obstrução dessa passagem de ar e a pessoa fica sufocada. Por isso que o engasgo é uma situação emergencial. Nos engasgos graves, quando a pessoa realmente tem uma obstrução da via aérea da passagem de ar por algum desses elementos, quais são os sinais que eu reconheço que a pessoa está engasgada? A pessoa geralmente começa a ficar roxa, então crianças, bebezinhos, geralmente a gente vê ao redor da boca, a boquinha
começa a ficar roxa, a pessoa fica com uma face, né, uma expressão no rosto de desespero, porque ela está sufocada, engasgada. Ela pode perder a voz, então ela não consegue pedir socorro, pedir ajuda. Às vezes a criança perde o choro também, não consegue chorar, porque não tem passagem de ar, não tem saída de som. Então tem uma obstrução da via aérea. Como que eu vou agir nessa situação? Em crianças menores de 1 ano de idade, eu vou pegar as minhas mãos, né, meu braço, o meu braço mais fraco. Eu, por exemplo, eu não sou canhota, eu sou destra, então eu escrevo com a mão direita. Eu vou apoiar a criança com a minha mão esquerda. Então eu vou pegar essa criança e vou apoiar ela no meu antebraço, que é essa parte aqui, ó, do meu braço, tá? Então, com esses 2 dedos aqui, eu vou colocar na mandíbula, na bochechinha da criança, vou segurar a criança desta forma e vou deitar ela aqui no meu antebraço. Uma posição que é confortável e deixa a criança numa posição legal para que ela desengasgue é apoiar a criança na minha perna, comigo sentada, tá? Então eu sento, apoio a criança na minha perna, sempre segurando aqui na bochechinha da criança com o polegar e com o indicador. E com a minha mão mais forte, com essa parte aqui da mão, com essa parte mais gordinha aqui da minha mão, eu vou bater nessa criança, eu vou dar alguns golpes entre as escápulas. Então, entre, o pessoal mais antigo chamava de omoplata, né? Esses ossinhos, a asinha aqui que a gente tem nas costas. Então eu vou bater 5 vezes em direção à cabeça da criança, tá? De baixo para cima. Então eu vou bater forte, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Bateu 5 vezes, com essa mão mesmo que você terminou de bater, você vai segurar na cabeça da criança e vai virar a criança na outra perna. Você vai ver se tem alguma coisa aqui na boca, se ela já eliminou o objeto que ela estava engasgada, se ela já voltou a chorar. Se voltou, acaba por aí a manobra. Se ela ainda continua engasgada, você vai pegar esses 2 dedos da sua mão esquerda, vai colocar mais ou menos entre os mamilos da criança, entre o peitinho da criança. E vai fazer 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Desengasgou? Ótimo. Não desengasgou? Segura na bochechinha, volta para cá e repete a manobra. Uma coisa muito importante é, você terminou essa primeira vez, né? Fez os 5 golpes nas costas, virou de frente, fez as 5 compressões e a criança não voltou, não desengasgou. É muito importante nesse momento você chamar por ajuda. Pede para alguém ligar para o SAMU ou ligar para o resgate. E você continua fazendo a manobra até essa ajuda chegar, tá? O número do SAMU é 192 e o número do resgate é 193. Se você estiver sozinho em casa, nesse momento você liga para o SAMU, para o resgate, volta e continua fazendo a manobra, tá? Que é muito importante ter uma ajuda de algum socorrista ou de algum médico para se precisar de uma manobra de reanimação, se essa criança chegar até uma parada cardíaca, poder fazer a manobra correta. Joia? Agora, se nesse tempo a criança desafogar, eliminar o que estava, né, engasgando, vomitar ou eliminar uma pecinha, um brinquedo, alguma coisa, está resolvido o problema. Joia? Então, essa é a manobra para bebezinhos menor de 1 ano de idade. Mas e criança maior? Criança maior de 1 ano é muito comum também de engasgar, tanto com um pedaço de comida um pouquinho maior, como com pecinhas de brinquedo. Eu deixei aqui até separado algumas pecinhas, que são peças comuns de se ter em casa com criança, para mostrar para vocês, né? Clipes, tampinha de caneta, pecinha de Lego, pecinha de brinquedo, de montar, carrinho com rodinha, né? São todas pecinhas pequenas que a criança pode pegar no chão, colocar na boca, né?
criança pequenininha engatinhando, ou criança maior pode pegar em cima da mesa, tá, e pôr na boca e ser motivo de aspiração. Quando a criança é maior de 1 ano de idade, já fica em pé, tudo, eu tenho uma outra forma de fazer essa manobra, porque eu não vou conseguir, por exemplo, uma criança de 3 anos de idade, colocar ela nessa posição para fazer a manobra na costa dela. Então, com uma criança maior, como que é a manobra certa para eu desengasgar? Belzinha, vem aqui, nós vamos ter uma ajudante para demonstrar, para me ajudar a fazer a demonstração de como que eu desengasgo uma criança acima de 1 ano de idade e até um adulto, tá? A Belzinha é minha filha, ela tem 12 anos, né, Bel? E veio aqui para me ajudar. Então, se eu tenho uma criança que fica em pé e que é grande, né? A Belzinha já tem 12 anos, mas isso que eu vou fazer com ela também se compara a uma criança, também é feito de uma criança menor, é feito em adulto, tá? E como que eu ajo no momento de engasgo? É muito comum um pedaço de carne, às vezes em churrasco, tal, a pessoa assim se engasgar, né? Ou com um pedaço de brinquedo que criança coloca na boca. Salsicha também, eu já vi criança engasgar com salsicha. Como que eu vou fazer? Se essa criança está engasgada, eu vou pegar a minha mão direita, a minha mão mais forte, quem é canhoto pega a esquerda, quem é destro pega a direita. E eu vou fechar como se fosse para dar um murro, a mão cerrada mesmo, tá? Eu vou colocar a minha mão na boca do estômago da pessoa que está engasgada. A outra mão minha, eu vou colocar em cima da minha mão cerrada. E eu vou apertar de baixo para cima. A Belzinha falou que é dar risada, né, Bel? Eu vou apertar de baixo para cima, ó, na intenção de empurrar mesmo para fora o que está engasgando ela. Joia? Se essa criança for pequenininha, vamos imaginar que seja uma criança de 2, 3 anos de idade. Como que eu vou agir? Eu vou sentar, vou colocar essa criança sentada no meu colo e vou fazer a mesma manobra. Fecho minha mão, coloco na boca do estômago e aperto de baixo para cima, tá? E se for um adulto muito alto, que eu não consiga fazer essa manobra, eu posso colocar ele sentado na cadeira, vir por trás e fazer essa manobra dele com ele sentado. Joia? Essas são as formas de desengasgar e que você pode salvar a vida da pessoa. Um grande abraço a todos.